Olá pessoal da disciplina de Probabilidade Estatística da Faculdade Evangélica de Goianésia, dos cursos de Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Nós vamos falar hoje sobre a interpretação do desvio padrão. Então na aula passada nós definimos o que é desvio padrão, fizemos algumas continhas básicas, para descobrir qual é o valor, e agora nós vamos fazer uma interpretação. Então quando eu tenho uma série de valores e eu tenho ali para descobrir se a minha amostra de valores ela é homogênea ou heterogênea, eu vou fazer isso a partir do coeficiente de variação. Se esse coeficiente de variação, lembrando que o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. E do lado aqui a formulazinha, Esse símbolo pode ser substituído por S. Então, se esse coeficiente de variação ele for menor ou igual a 20%, então a nossa amostra é uma amostra homogênea, pouca variabilidade. Quando o meu coeficiente de variação é maior do que 20%, então ela é uma amostra heterogênea. Bom, eu posso então fazer o seguinte, quando temos dois grupos com a mesma variável de medidas semelhantes, usamos o desvio padrão, que é uma dispersão absoluta, para analisar o grau de homogeneidade ou de heterogeneidade dos dados. Então, quando o meu desvio padrão ele for maior ou igual a 1, trata-se de uma amostra heterogênea. E quando o desvio padrão for menor do que 1, é uma amostra homogênea. Então, nós temos a comparação dos meus dados para saber se a amostra é homogênea ou heterogênea a partir do coeficiente de variação ou do desvio padrão. Outro fator que nós podemos descobrir agora é o intervalo de confiança para os meus valores de dados. Esse intervalo de confiança que é mais utilizado é de 95%. Por isso que aparece nas pesquisas, principalmente eleitorais, que aparece para gente nos jornais, que vai falar que essa pesquisa tem tantos pontos para mais ou para menos de validação. Então nós estamos falando do intervalo de confiança. Para calcularmos esse intervalo de confiança, eu preciso primeiro saber o que é o erro padrão. O erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. N é o total de fatores dos meus dados. Então, observação. Quanto maior a amostra, menor vai ser o erro padrão. Mas existe um erro. Então, sempre esse erro vai existir quando eu estou fazendo uma análise de dados, Bom, esse erro amostral é a medida do afastamento da média em relação à média real da população associada a uma confiança determinada pelo pesquisador. Então, a mais utilizada é a confiança de 95%. É a mais utilizada e o erro amostral vai ficar de que forma? O erro amostral, para 95% de confiança, nós temos o índice 1,96. Eu vou multiplicar 1,96 pelo erro padrão. O que é o erro padrão? O desvio padrão dividido pela raiz de n, ou raiz de FI, do somatório de FI. Bom, o que será esse intervalo de confiança de 95%? Eu vou pegar a média que eu descobri no início, vou subtrair o erro amostral. Ele vai ser o meu limite inferior. E vou pegar a média e somar com o erro amostral. Esse será meu limite superior. Então, vamos ver agora um exemplo. E antes do exemplo da aula passada, eu quero fazer uma observação do conteúdo do vídeo que eu coloquei para vocês. A Eduarda Facchini, ela percebeu um erro no meu vídeo. Porque quando eu falei em amplitude total, eu falei que eu vou pegar o maior valor menos o menor. E no exemplo que eu dei, eu falei 32 menos 29. O que acontece? É que houve um erro nos meus dados, eu tive que alterar isso daqui, 36. E eu não olhei, Eu coloquei 32 menos 29, ficou incoerente com a teoria. Então, fazendo uma correção, é 36, que é o maior valor, menos 28, que é o menor valor. Obrigada, obrigada, Eduarda, que viu aí esse erro e me mostrou aí. Parabéns, Viu os vídeos com atenção. Então, para o nosso exercício, nós vamos retomar o exercício da aula passada.
E lá nós tínhamos os salários semanais de 100 operários não especializados. Então tinha os intervalos dos salários semanais e nós tínhamos a frequência deles aqui. Bom, daí nós descobrimos qual foi a média dos valores, 195, e com todos os cálculos que nós fizemos, nós descobrimos o desvio padrão, que é 24,23. Retomando aqui esse exemplo, nós vamos calcular, vamos saber se esses dados, eles são mais heterogêneos ou menos heterogêneos, se essa amostra minha ela é mais homogênea ou heterogênea. Então, eu vou partir de quem? Do coeficiente de variação. Eu vou dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Então, desvio padrão 24,23. A média 195 vezes 100 deu 12,42. Portanto, é menor do que 20%. 12,42% é menor do que 20%. Então, a nossa amostra, ela é uma amostra homogênea. Agora, com o intuito de saber qual é o intervalo de confiança dos meus dados, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir primeiro qual é o meu erro padrão. O erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz de N. N é a quantidade de elementos que eu tenho na minha amostra. Então, pelos dados que nós temos, o erro padrão vai ser igual. O desvio padrão, que nós calculamos na aula passada, eu já destaquei, é 24,23. Dividido por raiz de 100. Vamos lá na tabela saber por que raiz de 100. Voltando aqui, a somatório de FI é 100. Então, por isso, aqui no exercício, para calcular o erro amostral, eu vou calcular o desvio padrão sobre raiz de 100. Então, nesse erro padrão, eu tenho 24,23 dividido por raiz de 100. Raiz de 100 é 10. 24,23 dividido por 10, 2,42. Este é o erro padrão. Agora, eu preciso descobrir o erro amostral. O erro amostral nada mais é do que o erro padrão, que a gente acabou de calcular, 2,42, vezes 1,96, que vai dar 4,75. Então, o erro amostral eu já descobri e agora eu vou descobrir qual é o intervalo de confiança. Como é que eu vou fazer esse intervalo de confiança? Eu vou pegar esse erro amostral e subtrair da média. Depois eu vou pegar o erro amostral e somar com a média. Então, a média 195 menos 4,75, 190,25. Vou pegar a média e somar com o erro amostral, 4,75. Então, 199,75. Então, o intervalo de confiança para meus dados é de 190,25 a 199,75, referente ali aos salários semanais, que foi o dado do exercício.